Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O caos político brasileiro chegou nos Estados Unidos, quem diria, né? Eu lembro de tempos atrás a gente ver essa questão de que como assim os Estados Unidos poderiam fazer algo, né, a respeito do que está acontecendo no Brasil, que tipo de interesse ele teria e tudo mais. Parece que essa conta chegou, né? Exatamente. A gente está vivendo em tempos em que a política encontrou a economia, ou a economia encontrou a política, e o mercado financeiro também. Então é necessário, né, entrar nesses dois temas ao mesmo tempo, o tema da economia e da política, porque a gente está vivendo uma situação de singularidade no Brasil em que um meio que está dependendo do outro na situação atual. Quero agradecer enormemente a presença de todo mundo aí que está assistindo, todo mundo que está vendo o programa. É uma alegria estar aqui mais uma vez. É a dupla porque um segura, o outro bate. É assim que a gente consegue pegar os temas mais cabeludos, complexos, né? Um tem mais habilidades, cobre alguns temas, o outro cobre outros temas, então acompanhe sempre a dupla. Aí a gente faz um programa, inclusive, domingo à noite, giro da semana, 8 horas da noite, vale a pena ver. E sim, então vamos tratar desses temas aí, tarifaço, a economia encontrando a política. Conta aí pra gente, então. Vai, começa aí falando. O que aconteceu? O Ibovespa estava feliz, querendo subir, porque a economia mundial está melhorando, né? A economia mundial está melhorando na narrativa, né? Então, tudo é feito de narrativa, né? O mercado financeiro, a economia é feita de narrativa e as decisões são emocionais, como a gente já ensinou aqui outras vezes. Então, existia um certo otimismo no mundo e o Brasil é sempre aquele atrasadinho da festa, mas parecia que ia chegar a hora. E o Ibovespa subiu 5, 6% em uma semana, quando ia romper os 142 mil pontos, a máxima histórica. Tivemos o tarifaço do Trump, colocando 50% de tarifa para 1º de agosto e uma carta em que ele mistura política com economia e com mercado e tarifas. E aí a Bolsa, o Ibovespa caindo todos os dias desde então. Hoje parou de cair um pouquinho e nos primeiros dias parecia que de fato ia ser o caos. E hoje parece que o governo, quem está no governo executivo, decidiu não ficar mais fazendo bravatas e negociar. Então, até teve um alívio na Bolsa e tudo mais. Vamos tratar disso longamente. Mas explica pra gente como que o governo reagiu em primeira instância e como que ele viu que de repente o melhor caminho seria então negociar. Primeiramente, imaginou-se que ia ter o efeito Canadá. Né? Quando o Trump bateu no Canadá, fez tarifa e desafiou e tal, o Canadá meio que se juntou à esquerda, que estava para perder e conseguiu ganhar. Então aí os estrategistas que estão no governo hoje disseram, então nós vamos ter o efeito Canadá. Vamos bater no Trump, vamos fazer bravata, vamos fazer o rato que ruge. Rato que Ruge é um filme da década de 70, genial, em que um ditadorzinho de uma República da Banana briga com o cara mais poderoso do mundo, que é o que está acontecendo agora. Mas existe uma coisa, Júnior, que é poder real. Quem tem porta-avião, tem B2, tem a impressora de dinheiro do mundo, quem consegue pegar a China... A demanda mundial também, A né? demanda, os consumidores, né, professor? Quem tem tudo isso tem poder real. E quem fica só fazendo bravata e chupando a jabuticaba não tem, só faz cacarejo. Quando percebeu que não ia ter o ganho de popularidade, não ia ser benéfico politicamente para ele, já estão voltando atrás, né, professor? Porque vai ter uma hora que isso bate na economia, bate nos empregos, bate no PIB, vai acabar afetando. Então, nessa hora, tudo que o presidente Lula acha que ganharia de popularidade, reverte. Começar a ter desemprego e sofrer as consequências de uma tarifa, vai cair no colo do governante. Não adianta jogar a culpa nesse ou naquele. Então, eu acho que isso, aliado ao risco de novas tarifas, porque hoje foi anunciado pelo secretário-geral da OTAN, e
como a Rússia não está recuando, né, não tá buscando cessar fogo, a paz lá na Ucrânia, tá? Tanto a OTAN quanto o Trump estão muito desapontados com o Putin. Então eles estão estudando seriamente colocar sanções em cima dos países que estão financiando a Rússia. E o Brasil está nessa lista tríplice de países que mais comprou derivados de petróleo da Rússia após o início da guerra. Porque após o início da guerra, a guerra começou em 2022, né? Mas em 2023, quando o Lula assumiu, ele parou de comprar petróleo, diesel, no caso, dos Estados Unidos, da Europa, e passou a comprar exclusivamente da Rússia. As compras dele dos outros caiu para quase zero e ele começou a comprar bilhões e bilhões de óleo diesel da Rússia. Se você compra uma coisa que tem um preço de commodity, compra só de um cara e não dos outros, Um alinhamento ideológico. é um alinhamento ideológico, né? Para ajudar. Aí o que eles fazem, tá? Igual quando fazia lá aqueles construía metrô na Venezuela, aquelas coisas todas, né? Pra ajudar. Então, assim, faz porto em Cuba. Vamos comprar diesel só da Rússia. Tanto a China, quanto a Índia, quanto o Brasil, passaram a comprar muito diesel da Rússia. E outros derivados. Aí eles foram ameaçados com sanções agora, estão sob ameaça de sanções de 100%. Daí para mais, só porque estão comprando. Isso tudo tem um objetivo. Tanto a OTAN, né, e a União Europeia, quanto o Trump, estão colocando na mesa essa possibilidade para que os três principais cheguem lá para a Rússia e falem, você vai ter que parar essa guerra, ou nós não vamos poder mais comprar diesel teu. E o Trump foi paciente, né, professor? Foi. Ele deu todas as chances pro Putin sair de uma maneira, né, de cabeça erguida, parou de mandar... Fez um acordo com a Ucrânia, o Trump fez um acordo com a Ucrânia, e aí ele fez as duas coisas. Fez um acordo de minerais com a Ucrânia, chegou no Putin, agora vamos fazer um acordo também? Eu já fiz ali, fazemos um acordo aqui e vocês param a guerra. E o Putin deu um escorregão no Trump. O Putin não pode parar a guerra porque ele montou uma economia de guerra. Se ele parar agora, ele quebra o país, os... soldados voltam para lá em pânico porque eles passaram por coisas tremendas sem o salário, porque o soldo cai muito e eles não têm o que fazer, enlouquecido. Isso já aconteceu em 1912 e ele achou que ele ia ser o Pedro Grande, mas ele vai ser, na verdade, o que caiu lá, o tsar que caiu lá, o Nicolau. O Putin, para mim, é um cara que vai se manter bastante tempo lá no poder. Ele tem maneiras. Ele pode conseguir, sim. Eles vão sofrer, mas eles têm maneiras de dizer. É que ele não quer. Mas aí é o que eu acredito que agora, com essa ameaça, tanto o Brasil, quanto China, quanto Índia, vão ligar pro Putin e os três falam assim, agora você alto lá, né? Sim. Nós vamos tomar mais aqui por sua causa? Para aí a coisa. Então, a China, o Putin pode ligar aqui pro Brasil e falar assim, ó, para de comprar. Não é o Putin, nós vamos ligar para ele e falar, nós temos que parar de comprar de você. Liga o Brasil para ele, liga a China para ele, liga a Índia para ele e fala, cara, nós vamos ter que parar de comprar de você se você não parar essa guerra. Para essa guerra, senão nós vamos se ferrar. Então a questão é parar a guerra, mas o Putin não pode? Como que fica? Aí então, o que acontece? Os países vão... Então, os países que estão alimentando o Putin com dinheiro... Quem está financiando? Da onde o Putin tira o dinheiro para manter a guerra? Da venda de petróleo para a China, para o Brasil, para... Mas o Putin não está vendendo gás natural para a Europa? Agora tem. Tem alguns países que estão comprando, né? Mas tem alguns que estão embargando. Ainda tem, mas tem bastante embargo, é bem menos, né? Tem bastante embargo. Essa frota cinzenta, né, que leva esse petróleo e esse gás da Rússia para esses países, também já não tem mais seguro. Então, assim, de fato, se eles pararem de comprar, vai ter um impacto econômico muito grande na Rússia, então o Putin vai ter que se mexer, né? Teve uma queda de venda de gás natural que o Putin compensou com a venda de derivados de petróleo para China, Índia e Brasil. E é isso que os Estados Unidos e a União Europeia querem cortar do Putin. Você para a guerra ou nós vamos cortar quem te financia. Entendeu? E ele financia o Irã, então ele pode fazer aquela coisa de que vai subir o petróleo. Então o pessoal não pega leve com ele para que o preço do petróleo global não suba muito. Né? Entendi. Mas vamos falar um pouco sobre a declaração do Trump. Trump fala sobre, ele deixa bem claro, né? Uma perseguição, né, um Estado que está indo contra as liberdades individuais e cita, acima de tudo, Jair Messias Bolsonaro como o grande alvo, né? Enfim, de um Estado, de um governo, do Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Vocês esperavam que isso poderia acontecer mesmo? Eu não fiquei surpreso com isso, porque eu achava que isso ia demorar mais um pouco, que ele ia começar primeiro com sanções individuais, para depois falar, né, da questão sanções nacionais.
Porém, eu entendi por que ele começou com tarifa. Tarifa é um aviso. Primeiro aviso que ele deu, tarifa, o aviso é para a elite. Elite econômica e elite financeira. Olha, vocês vão perder se vocês continuarem dando apoio para um governo que age dessa maneira. Sim, porque a galera que tem ação na bolsa, os empresários, por exemplo, de diversos ramos, são penalizados diretamente por essas tarifas. E gente muito poderosa não havia perdido nada ainda, né, professor? Nada. E a gente tava ganhando, né? A elite financeira e econômica no Brasil é sempre digamos assim, é o fiador de qualquer governo. E Você não tem você não forma um governo hoje sem o apoio, pelo menos, de uma boa parte da elite. Quando você teve a primeira leva de governo petista, você teve 2 mandatos de Lula, o primeiro mandato de Dilma, no segundo mandato de Dilma ela sofreu impeachment. Certo. Você lembra do cenário? Foi a maior recessão que o Brasil teve depois da Grande Depressão, foi aquela recessão de 2014, lá da Dilma, 2014, 15, que a gente teve PIB negativo de 4% no ano, mais 3% no outro. Foi muito forte. Muita gente perdendo dinheiro mesmo, construtora quebrando, empresa quebrando. Os caras cortaram o apoio da Dilma. A elite brasileira, deu aval pro sistema trocar a Dilma pelo Temer. Certo. Né? E o Temer fez um governo melhor que o da Dilma. Sim. Absolutamente. Por elite que você tá dizendo, você tá falando desde o... Faria Lima, Fiesp, isso aí que eu falei que é elite. Indústria, agronegócio. Agro. Entendeu? Faria Lima. A Faria Lima tem mais força hoje, até do que a Fiesp. Eu acho que sim, até porque a economia ficou mais financiarizada e menos industrializada, né? Exatamente. Mas a Fiesp está muito acostumada a negociar com o Lula. Desde, você sabe quando, né? Desde a década de 70, quando ele era um sindicalista lá, pelego, né? Isso mesmo. E ele falava que estava lutando pelos trabalhadores e tal. Eu chegava na Anfávia, lá no pessoal das montadoras, fazia um acordo meia-boca e ficava tomando um esquinho com eles. Sempre lutou por todos os lados, né? Ele sempre foi esse. Mas a Faria Lima também. A Faria Lima fez o L na última eleição. Exatamente. Então, a elite financeira e econômica apoiou a saída da Dilma, por isso que ela foi empichada. Apoiou a posse do Temer. A elite não escolheu o Bolsonaro, então foi um acidente de percurso. E a elite deu aval para tudo que fizeram para tirar o Lula da cadeia e pôr ele como candidato de novo. Entendeu? Desde que levasse junto o Alckmin, como vice, que levaram. Que era o queridinho da elite aqui da Fiesp. Ia ser meio que um fiel da balança ou um... É fiel da balança. Mas não foi, né? Não, no caso dessa eleição, a elite foi a fiel da balança, foi a fiadora de novo do retorno do Lula. Então, quantos caras foram pro jornal falar que Armínio e Edmar Baixa e não sei o que, Carta da Democracia e o Itaú e não sei mais quem, e Vilela, e põe o nome aí que você quiser. Todos apoiavam o Lula nessa eleição. Todos. E o empresário que apoiasse o Bolsonaro ia pro grupinho lá do WhatsApp que tomava processo. Entendeu? Caraca, era assim então? É isso aí, exatamente. Então, tem muito dessa turma agora que vai sofrer e é na hora, né, que a pessoa, imagina, você tem um monopólio do suco de laranja e aí, de uma hora para outra, vai acabar o seu negócio. Você já é muito rico, mas vai acabar por quê? O processo dos caminhões que chegam no porto, que tem que chegar lá congelado, que é o navio certo, que vai para o lugar certo nos Estados Unidos, já é um sistema, um fluxo. Não dá para falar, vai vender para outro lugar. Que outro lugar do mundo vai comprar tanto suco de laranja assim? Não vai. Então, essa turma é muito poderosa e elas ligam mesmo. O peixe, né? Já tá com problema. O peixe já tá estragando. Café, a gente exporta café, um dos principais compradores dos Estados Unidos, e eles não precisam. Se a gente pensar em uma semana de tarifaço, qual que é enfim, qual que é o tamanho do rombo? Estamos falando de um rombo, de uma queda no PIB, uma perda de 110 mil empregos, eu li. Seria 2%. Se realmente o governo peitasse e retalhasse... Na mesma proporção, seriam 110 mil empregos. Mais ou menos 2% do PIB o Brasil ia perder. Você fala, 2% parece pouco. Gente, a gente sempre briga pelo percentual ali de 2%. O que os Estados Unidos querem economizar esse ano, melhorar no PIB dele, é 3%. Então, perder 2% no PIB é uma grande tragédia, principalmente que é isolado em pequenas minorias intolerantes. É gente que realmente vai perder muito, né? São 40 bilhões que é a nossa balança comercial com os Estados Unidos. O Brasil perderia mais ainda. Se retaliasse, o prejuízo é pior, porque quando a gente retalia, nós já estamos taxando os Estados Unidos há muitos anos.
O produto deles aqui já é muito taxado. O nosso que não era taxado lá. Então o aumento da tarifa que o Trump pôs, na verdade, ainda assim não chega à tarifa que a gente cobra. Ah, não, mas o Brasil tem superávit, não tem superávit com os Estados Unidos comercial, tem Tem um déficit. pouquinho, mas a tarifa, Não, a questão é a tarifa, É. né? A questão é a tarifa. A compensação não é uma compensação do superávit ou do déficit. É uma compensação na tarifa. Você cobra de mim, eu não cobro de você. Isso é injusto Exatamente, mesmo. isso é injusto mesmo. É a Porque teoria dos jogos, né? O argumento do Lula é, mas para que ele está tarifando? Os Estados Unidos tem saldo comercial positivo dele Não conosco. importa, Ele vende mais para nós que nós para ele. Não, não é bem isso. Hoje Quase nada, tá quase é. igual, É. porém, só é assim por causa da tarifa, Isso. do desbalanço. A gente comprou o iPhone pelo dobro do preço aqui no Brasil. Vai virar o quê? 4 vezes mais? Todo mundo vai mudar pro Paraguai, né? Já tá todo mundo querendo mudar pro É, Paraguai, isso mesmo. né? Então, assim, eu acho que agora ele tá num corner. E o Trump é tão inteligente que ele tá deixando uma área de escape. Porque se ele já fizesse a Magnitsky em cima de Todo mundo? de todo mundo, ou de algumas pessoas, ele realmente ia criar inimigos na hora. Agora ele tá deixando um escape. Todo mundo pode, por exemplo, pode sentar em cima do processo lá do Felipe lá e esquecer aquilo, então já não tem mais. Aí o pessoal do Congresso vai lá, faz uma anistia, e aí renegocia e daria. Como eu falei, a tarifa é um aviso. sinal para as elites. Perfeito. Vocês que estão dando apoio para esse governo, vocês têm que reavaliar Se esse virem. apoio. É. Porque vocês vão perder. Porque o governo do Lula, ele é abertamente hostil aos Estados Unidos já há um bom tempo. Desde que o Lula, antes do Lula, do Trump ganhar, o Lula Sim. já chamava ele de nazista, já Chamou. falava um monte, Ah. né? Mas isso daí, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma reação dos Estados Unidos. Por quê? Porque o alinhamento do Brasil com o eixo russo-chinês é uma coisa que já vem acontecendo há décadas. Né? Antes do fim da Guerra Fria, antes da queda do Muro de Berlim, você tinha os dois principais eixos geopolíticos do mundo, eram os Estados Unidos e a União Soviética. Perfeito. Né? Aí você acabou a Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim, o eixo comunista se solidificou, teve que se solidificar, a União Soviética deixou de existir, o eixo comunista se solidificou ali nos países, né, com estrutura de governo monopartidária. Certo. Né? Quer dizer, você ficou a Rússia China, aliada com a Rússia, China, é. com alguns outros países do bloco, formaram um bloco geopolítico. O outro bloco geopolítico que ganhou influência foi o bloco globalista europeu. E quem perdeu influência todo esse tempo foi os Estados Unidos. Sim. Porque durante muitos anos, o governo americano foi um governo que favoreceu interesses dos outros blocos. É O fraco. Partido Democrata é um partido que basicamente obedece à cartilha globalista. O Biden era quase um executor das políticas da ONU. Um fantoche, né? Fantoche. Ele nem assinava as coisas, né? Então, os Estados Unidos passou desde o fim da Guerra Fria, o maior incentivador, por exemplo, do crescimento chinês foi os Estados Unidos. Foi. Porque mudou toda a produção para lá, mandou tecnologia para lá, Patrocinou, né? deu tudo para a China ser do tamanho que ela é hoje. E a Europa também, em parte. Né? Então, se a China é o que ela é hoje, é graças ao investimento que veio da Europa e dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o que ele ganhou em troca? Uma oferta constante de produto barato, né, que vinha produto, ele não tinha mais como baratear custo dentro dos Estados Unidos, porque a renda deles não permitia, o nível de salarial era mais alto. Então, esse produto, a manufatura americana mudou, saiu dos Estados Unidos, foi para outros lugares. Os Estados Unidos virou uma economia de serviços e tecnologia. Porém, até isso hoje não é o suficiente para o crescimento americano. Tanto que eles precisam, para gerar o crescimento que eles estão tendo, constantes déficits. Né? Agora está na ordem de 2 trilhões de dólares por ano. Perfeito. Então, com o rearranjo geopolítico, esses dois grupos, tanto os globalistas quanto o grupo russo-chinês, passaram a avançar sobre áreas que eram anteriormente áreas de influência americana, como a América Latina. O Foro de São Paulo chegou aqui, começou a dominar a América Latina. O Foro de São Paulo foi uma extensão, uma continuação do movimento comunista que tinha teve um revés quando caiu o Muro de Berlim, né? Sim, Mas eles mudaram os avançaram, nomes, eles avançaram de outra forma. Vamos avançar o nosso plano de aumento da nossa influência, formando um bloco na América Latina, que era o Foro de São Paulo, um outro bloco, né, nas outras regiões, eles foram formando, e eles tomaram o controle do Brasil depois que caiu o regime militar, e começaram a montar o plano de poder deles
já na início da década de 90, e culminou com os governos do PT, e hoje eles estão avançando a agenda que há 25 anos atrás o professor Olavo de Carvalho mesmo já dizia. Exatamente, eu até coloquei um vídeo hoje no meu X, lá no próprio Faca, o Olavo falando em 2004 como se estivesse falando de agora. Então, tudo isso não é surpresa para ninguém que leu, que estudou isso aí, o que está acontecendo. A surpresa é que agora os Estados Unidos tem um presidente que vai botar os interesses dos americanos na frente e vai lutar contra isso. Porque o Biden não era esse presidente. O próprio Obama não era esse presidente. O Obama, Biden, até o Trump no primeiro mandato dele não combateu isso como deveria. Os Estados Unidos estavam perdendo influência e empresta, os Estados Unidos dá a sua demanda para o mundo, empresta o seu mercado, oferece o seu mercado consumidor para o mundo e não ganha em troca o que ele acha que deveria ganhar. Patrocina as ONGs revolucionárias. Exatamente. Então, ele cortou esse patrocínio da USA, daquele patrocínio para mudança tudo, né? de sexo em Moçambique, esses monte de coisa que eles descobriram aí. E agora ele está trabalhando para voltar a ter a importância e trazer de volta sob sua esfera de influência aquilo que ele perdeu. E o sintoma de quanto o eixo russo-chinês e o eixo globalista ocidental avançou para cima do Brasil é exatamente o que nós estamos vivendo. Você acha que a perseguição jurídica à direita e ao Bolsonaro é da conta daqui só? Você acha que aquela votação que mudou, que revogou o artigo 19, né, do Marco Civil, né, que responsabiliza as redes pelas postagens das pessoas, você acha que isso é uma ideia da cabeça do... Nossa, não, isso é cópia exata igual que a União Europeia estava para fazer lá. Sim. Só que tudo que eles querem fazer lá, eles põem para funcionar aqui no Brasil primeiro. O Brasil é o tubo de ensaio da União Europeia para negócio de censura de rede. Então, vem aqui o nosso Supremo, com aquela bandeirinha lá, Agenda 2030, não sei o quê, e começa a pôr adiante a pauta e se cola aqui, depois de um tempo eles fazem lá. Então o Trump, já sabendo que isso é contra eles lá, ele já quer dar uma marretada nisso que aconteceu aqui, para que a Europa nem tente fazer isso lá. E ele já anunciou 30% de tarifa na União Europeia, justamente para isso. Se vocês fizerem com as redes sociais o que aconteceu no Brasil, é 30% para vocês aqui e mais. E aqui no Brasil ele vai trabalhar com a influência que ele tem, com o poder real que ele tem, para reverter, inclusive, o que foi feito nessa medida.